Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Prever. Como sempre, acompanhado da Super Mari. Mari, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu é que uma honra. agradeço. Sempre um prazer estar aqui com você e com os nossos convidados, que são sempre pessoas que têm muito a nos acrescentar. Então, espero, como nos últimos episódios, sair aqui com mais aprendizado ainda do que eu entrei. Como a gente faz algum suspense sobre os convidados, né? Quem é convidado, a gente vai manter esse suspense, né? E falar que nós estávamos falando aqui com a convidada, né? Que Sim. Hoje nós estamos mais fazendo podcast do que dando treinamento, né? O porquê? É um formato muito acessível, né? Essa troca de ideia ela é muito acessível. Mas não vamos com muitas delongas, não. Mari, quem é a super convidada que nós temos aqui hoje? Gente, é super mesmo, tá? Eu vou colar aqui, porque ela é muitas coisas. Ela é empreendedora, gestora, cerimonialista, palestrante, autora do treinamento Acolher com Propósito e cerimônias de homenagens póstumas, e atualmente atua no setor de luto através das consultorias dos seus cursos e também dos treinamentos. E claro, a base de tudo, ela ama pessoas. Seja muito bem-vinda, Estael Veiga. Obrigada, Mari. Obrigada, Fábio. Você não sabe tanto que meu coração se alegra de estar com vocês aqui. Muito feliz por esse encontro, me sinto honrada. Obrigada pelo convite. E hoje é um grande dia. Sim. Pois tá, esse encontro demorou para acontecer, né? Nossa, Fábio, não é? Esse encontro demorou para Tem uns acontecer. 2 anos que a gente está aí conversando. E aí tivemos essa oportunidade de estarmos aqui em Votuporanga e fiquei muito feliz de receber esse convite para a gente falar daquilo que a gente mais ama de falar, né? A gente fala que é pessoas. Então, isso me alegrou muito. Eu fiquei muito feliz. Falei, não, conta comigo, vamos estar juntos. E olha o poder do networking, né? Eu conheci a Estael através do Alexandre. Foi. O diretor da Adial, Foi. tá relacionado à tecnologia de transmissão de cerimônias ao vivo. Ele me apresentou e depois disso a Estael nos ajudou no desenvolvimento de um conteúdo dentro da nossa universidade corporativa, que é uma universidade destinada para os colaboradores e parceiros do grupo, né? Mas aconteceu, estamos aqui. Muito obrigado, Estael. Que Muito isso, obrigado. conta comigo, sempre que precisar, estamos juntos, contem comigo, viu? Fechou. Mari? Então vamos lá, Estel, a gente começou sua apresentação, né, citou como você ama pessoas, e a gente quer saber então, há quanto tempo você trabalha com pessoas? Olha, no geral, vamos colocar aí há mais de aproximadamente 36, 37 anos que eu lido com pessoas. Comecei desde o início, né, com um trabalho mais intimista, trabalho auxiliar de mim mesma, não é assim que a gente começa? E aí a gente foi crescendo, tive oportunidades aí de liderar pessoas e eu fui entendendo o quão poderoso é, o quão valioso, o quão importante é, e a conhecer mais de pessoas também. E saber que, por mais que a gente trabalhe com várias questões, no fundo, é sobre pessoas, nunca é sobre coisas, nunca é sobre fazer, lógico, tá no meio do caminho, mas no final disso tudo é sobre pessoas. Então, eu amo gente, eu amo lidar com gente, para mim é uma alegria estar em treinamento, estar com vocês aqui, com todos vocês aqui, isso me alegra muito, sem nenhum tipo de ser uma fala piegas, não, isso me traz alegria, e é isso que me move nos últimos tempos, hoje é isso que tem me movido a ajudar pessoas. E você não precisa nem provar isso, né? Porque a gente vê isso no jeito, Sim. né? No falar, nos olhos, é que você realmente se sente bem em ambientes como esse, onde você está com pessoas, falando e se relacionando. Ô, Estael, e quando você descobriu essa paixão aí por cerimônias fúnebres? Fábio, na realidade eu não descobri. Eu fui descoberta, né? Ah, que legal. Porque na realidade não é algo assim, a gente sempre fala dessas questões, não estava no meu cronograma, não estava no meu script. A vida não é um script, a vida não é, né, assim, a gente vai passando pelas trajetórias, as oportunidades vêm, e na realidade foi um desafio, há alguns anos atrás, que eu tive, para poder galgar novos degraus, né? E aí me foi apresentado essa oportunidade na ocasião. Também fui gestora da primeira funeral home do meu estado, quando eu morava ainda no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. E aí me foi apresentada como é que eu vou dizer para você? Essa forma de honrar memórias, essa forma de acolher pessoas, essa forma de transbordar a vida, de contar a história de pessoas. Então, do primeiro momento, lógico, a gente tem aquele receio, tudo novo, é um desafio novo, mas não vou dar conta, não, de jeito nenhum, enfim. Então, quando você passa por esse processo, você entende o porquê, a causa, né, o quanto isso é valioso, quanto isso abraça pessoas, honra pessoas, e aí foi quando virou a chave, e aí eu me vi
cerimonialista. Então, respondendo a sua pergunta, não foi eu que descobri. Foi na trajetória que eu fui descobrindo o quanto que isso estava no meu caminho, era só uma questão de tempo para eu encontrar isso, e é isso. Que legal, mais uma coincidência nossa aí, né? Eu também fui descoberto. Eu nunca pensei na minha vida em trabalhar em uma empresa do ramo funerário. Sim. Trabalhava em uma grande empresa, recebi uma proposta para uma multinacional. Estando nessa multinacional, recebi a proposta para vir para o Prever. E quando eu recebi a proposta, eu falei assim, o Prever ele é muito conhecido na região onde nós estamos, está em mais de 60 cidades, em 3 estados. Quando eu recebi a proposta, eu falei, putz, é uma grande empresa, mas não, o setor não me agrada. E assim, a proposta da empresa, o projeto da empresa me atraiu, e depois disso, quando eu estava lá dentro, eu acho que se alinhou muito. O propósito, você fala bastante sobre isso, né? Qual é o propósito, né? O porquê fazer atendimento, quem que a gente atende? E mediante a isso, nos fale um pouco da sua atuação hoje. O que você faz? Quais são as suas entregas para as empresas que procuram a Stael? Hoje, Fábio, baseado em toda a minha trajetória, as minhas entregas hoje são através, né, das mentorias, dos cursos, das consultorias, no que diz respeito a todas as empresas do setor, tanto os funerários, cemitérios, enfim, crematórios, do nosso setor do luto, que precisa proporcionar para as famílias momentos memoráveis de atendimento, não fazer um atendimento por fazer, não fazer uma cerimônia no modo robotizado, no modo mecânico, ou alguma mentoria específica de romper, de acreditar mais em si, porque hoje você lida com pessoas que estão no atendimento lá na ponta, e muitas das vezes, e aí não vou falar de generalizado, mas dependendo de onde ela está, ela caiu de paraquedas. E aí é exigido dela algo e muitas vezes não é orientado, ela não passa por um treinamento e faz do jeito que ela acha que tem que fazer. Então hoje a gente está nesse caminho de ajustar, de alinhar, e até mesmo fazer com que a pessoa acredite que ela pode ser, naquele momento ali, um trabalho tão nobre, uma entrega, que é a pessoa que está ali no atendimento, em todas as pontas, né, de atendimento que está direto ali com as famílias que passam pelo momento do luto, o quanto que ela tem o poder de transformar aquele ambiente, que é um ambiente dolorido, um ambiente triste demais, difícil, porque eu não quero romantizar isso, mas ela tem o poder de trazer leveza, de fazer com que a pessoa se sinta abraçada. Então, as pessoas perguntam, você fala disso, mas como? Então é o como. Eu tenho o como. E eu falo isso com muita... Hoje eu falo isso com muita clareza e com muita segurança, porque eu passei pela trajetória, eu tive a experiência, não é algo que eu ouvi contar, que eu ouvi falar, que eu assisti no vídeo, porém, é muito importante, eu estudo muito para poder aprimorar, desenvolver minhas habilidades, mas a gente tem a prática validada, de saber fazer, não saber fazer o tempo todo, mas de aprender mediante as agruras, as dificuldades. Então, é isso, o meu como a minha entrega é através dessas mentorias, treinamentos e cursos. Você fala bastante sobre transformação, né? Aqui até a pergunta fala, né? Qual é a transformação que você propõe para as pessoas que você atende? Vamos falar do funeral, Mari. Recentemente eu perdi meu pai. Você soube, você mandou uma mensagem de acolhimento lá para mim. Foi lá no dia 6 de janeiro de 2024. Então fazem poucos meses. E quando você fala de transformação, quando você fala de acolhimento, quando você fala de propósito, eu garanto para vocês, porque vivi isso como família enlutada. Sim. Mari, faz toda a diferença. Mais uma vez, não querendo romantizar, né, Stael? Não querendo romantizar. Mas esse tratamento acolhedor, esse tratamento humanizado, o atendente, o cerimonialista, o agente, entendendo a responsabilidade dele, é algo que faz a diferença. Mas eu queria direcionar essa pergunta para você. Eu acho importantíssimo também a forma como você traz em relação a transformar, né? De não ser aquela coisa que a pessoa nasce sabendo, que vem de um sentimento, vem também, né? De você ter o propósito, mas isso pode ser construído também com estudo, né? Então, algo treinável. Se preparar. Totalmente treinável. E aí, já foi feita a pergunta, viu? Isso, vamos continuar aqui. Fica à vontade. Só para complementar, você falou aí agente, atendente, vamos lembrar da turma dos cemitérios também, os sepultadores, o pessoal que faz as exumações ali, as entregas de cinza, sabe, Fábio? Eu tenho tido muitas experiências com todos eles, de maneira geral, só estou lembrando, porque como eles também envolvendo a parte do momento de guardar aquela memória, de fazer a condução daquele sepultamento, quão é importante quando o colaborador, o profissional, ele tem a consciência do poder que ele tem de transformar através de mínimos movimentos, de uma conversa, de uma fala simples, mas de verdade. E o quanto que isso transforma, ameniza
ameniza a dor. E aí, quando você fala isso, eu gosto de falar isso, porque eu fui transformada. Na minha trajetória, quando eu vim para o setor do luto, porque eu vim da hotelaria, foram muitos anos na hotelaria, que a gente trabalhou, enfim, várias frentes também. Então, quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com essa situação, eu entendi, poxa, essa Estael que outrora era conhecida como Dama de Ferro, aquela mulher firme, né? E muitas vezes não pensava antes de falar, e aí faz parte da maturação da vida, da maturidade, você vai sendo maturado, enfim. Sim. Resumindo. Então, é de dentro para fora. Essa transformação, eu passei pela transformação de entender o quão importante é e estar conectado com, se importar com o próximo. Então, você, quando está naquele local, naquele momento ali, presente, e você passa por esse entendimento do seu propósito, foi o que aconteceu comigo, então você consegue transformar, mas de novo, ninguém transforma eu quero transformar. Não. Precisa passar por um momento de trazer uma consciência. De repente, ele não está no momento, ele não está bem, ele não consegue nem olhar para a pessoa. Como é que ele quer transformar se ele não olha nos olhos das pessoas? Ele não entende o porquê ele está fazendo um atendimento por fazer. É um olhar analítico da planilha. Então, ele está ali totalmente preso no administrativo. Não, que não tem preso que no estar. Processo, né? Preso Ele no processo. ele tem que estar no processo, faz parte do protocolo. Mas quando eu saio um pouquinho do caixão, dessa caixa, e olho e entendo que eu estou aqui num processo, eu tenho um sistema que eu preciso preencher, mas eu tenho pessoas que estão na minha frente passando pelo pior dia da vida delas. E aí, como é que é o meu sentimento? Ou será que eu não tenho mais sentimento? Por que eu não sinto mais? Estael, é porque quando a gente trabalha no setor do luto, a gente não tem que ter sentimento. Isso é crença. Sim. Uma crença que sabota todo o atendimento, a experiência memorável do cliente. Então, respondendo, Fábio e Mari, a questão do transformar, primeiro eu preciso entender o propósito, o porquê. Por que eu tenho que fazer esse sepultamento de forma mais acolhedora? Será que eu tenho como fazer um sepultamento e passar para a família algo mais leve, por pior que seja? Lógico que tem. Na hora do atendimento, na hora da gente ir na residência, fazer a condução do ente querido, como é que é isso? Então, primeiro, ele tem que entender e tem que ser de dentro para fora. Então, Fábio, eu não tenho a fórmula do transformar, porque é única, é de cada um, mas primeiro ela tem que acreditar que ela pode fazer coisas grandiosas e entender o quanto que é importante ela entender quem ela é, a identidade dela, e sair da perspectiva de um agente, da perspectiva do atendente, mas de ser uma pessoa que se importa com a dor da outra e se portar dessa forma. Eu acho que está relacionado ao sensibilizar, ao provocar essa empatia colaborativa, né? O se colocar na posição do outro. Se fala muito sobre empatia, né? Tipo, ter empatia sobre o outro, mas empatia sem ação, ela não vale de nada, né? A ação, ela vem através de quê? Compaixão. Sim. Quando a compaixão nos leva para a ação. A empatia, você se coloca no lugar, você sente aquela dor ali de forma, né, expressiva. E eu sempre falo, não absorver, porque no decorrer do tempo a gente aprende a não absorver a dor, mas a compaixão nos leva. E as pessoas, Fábio, muitas das vezes, e está tudo bem, as pessoas levam, às vezes, essa conversa para uma romantização. Mas isso é muito... tem muita aquela questão de querer o resultado, né? Sim. Eu quero o resultado, o atendimento. Mas está muito romântico esse papo, essa conversa de acolhimento. É porque, muitas das vezes, quem fala isso, ela não sabe o propósito. Ela não entendeu ainda a causa. Ela não entendeu ainda o quão... Aí eu vou falar a palavra de novo. Ela não passou ainda pelo momento da transformação, de receber esse acolhimento e falar assim, poxa vida, nunca mais essa empresa, o Prevê. Eu estou aqui no grupo Prevê. Como é que a equipe do Prevê é maravilhosa, ela é acolhedora, as cerimônias, o agente. Por que eu vou trocar o Prevê para um outro? Exato. Porque se eu estou totalmente conectada, se a equipe que me abraça, no momento pior, eles são empáticos. Não, então isso é o meio para levar a resultados poderosos. Só que muitas das vezes o olhar ele está só no final. Mas tem uma trajetória que a gente precisa fazer um final forte, entendeu? Uma colheita melhor. Então, essa transformação, ela parte de uma provocação, né? De se colocar no papel do outro. Tem questões técnicas também, vou dar exemplo. De como se portar, de etapas a serem cumpridas. Eu imagino, e eu vi isso no atendimento que foi me dado, que primeiro o atendente, ele acolhe. Primeiro ele entende em que etapa do luto que você tá ali, como que você está se sentindo. Isso é técnico, tá bom? E tem a questão comportamental também que precisa ser desenvolvida, Sim. né? Fábio, as etapas elas estão definidas.
mas como se portar em cada uma dessas etapas. Primeiro acolhe, tá? Como eu vou acolher? E, desculpa até te interromper, fica à vontade. só para ficar dentro de cada raciocínio, eu concordo com você essa questão da técnica do acolher, mas muitas das vezes você pode ter o script que for ali, se for o caso, porque eu falo que as pessoas falam assim, qual é o script, gente? Não o se script é tem. coração, o script é o verdadeiro se sente, né? importar, é você sentir. Porque se eu tenho, as pessoas às vezes têm dificuldade da primeira abordagem, elas ficam nervosas quando a pessoa vê se desestabiliza, quando a pessoa tem um movimento de um pranto muito grande. O que eu falo? O que eu faço? Não é falar, é ser, é estar presente. Às vezes o seu silêncio, a sua presença, a sua forma de conduzir, de você sair da sua cadeira, dar a volta, se posicionar do lado da pessoa, ficar ali do ladinho dela, todo o respeito do mundo, ali ela já vai se acalmando, sem muitas palavras. É se adaptar a cada perfil também. Então, é exatamente isso que você disse aí dentro dessa questão. Primeiro acolhe, porque muitas das vezes a pessoa fica tão nervosa que ela fica só presa no processo. E aí ela esquece. E aí eu sempre falo, a gente pensa antes, se fosse comigo, a gente precisa se autoconhecer. Será que essa entrega minha é uma entrega que eu gostaria, esse atendimento, esse acolhimento que eu gostaria de receber? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Ou eu estou ali só por estar, porque eu estou ali porque eu tenho um salário para receber? Isso é importante demais da conta, não quero de jeito nenhum. Isso é importante, mas só isso que me move? Porque quando você tira esse olhar, você consegue fazer algo mais sensível, mais do coração, tocar o próximo e ali criar um relacionamento difícil de ser quebrado. E eu acho que essa é a diferença, né, do profissional, que ele tá preparado, de uma pessoa às vezes comum, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas é só dar um abraço, é só fazer isso. E tem essa escutativa, tem essa consciência de dar o tempo da pessoa, de fazer, né, esse tipo de Aquele coisa. que está mais ansioso, faz um atendimento mais rápido, mas o mais rápido, claro, porque você vai se adaptar a cada comportamento. Então, a escutativa, está atento a perfilar a pessoa só de olhar. Você olhar, você já sabe o perfil dele, ele está ansioso, ele não quer conversar muito. Então, por que você vai ficar ali conversando, fazendo aqueles acolhimentos, e ele não é o perfil, ele quer resolver, então você vai acolher ele, entregando aquilo que ele quer. E quando se fala de acolhimento, fala de subjetividade também, né? Que nem você disse aí, quando se fala de acolhimento, a gente pensa muito no, eu vou abraçar. Não é isso, né, Estel? É entregar aquilo que ele precisa. Exato. O que ele precisa tem que estar o quê? Atento. Porque muitas vezes você está aqui fazendo atendimento, mas ele está preso no que está passando ali, e aí tem uma movimentação grande aqui atrás de mim acontecendo, e aí eu tocou o celular, eu parei. Isso você não vai conectar nunca. A pessoa, ela vai sentir o último daquele momento ali, e você não vai conseguir acessar coração. Até isso, eu brinco às vezes, né, nos treinamentos, e eu penso assim, a gente precisa acessar o coração. Aí eu penso assim, poxa vida, Estel, você está querendo demais. Eu estou aqui, eu sou um atendente, você quer que eu acesse coração? É simples, Fábio. É simples, Mari. Acessar coração é olhar aqui, ó. Eu ouvi a Mari falar. Ouvi a Mari falar. De repente ela quer contar um pouquinho da história daquele ente querido. Ela quer. Isso para ela é o momento que ela precisa de falar. E às vezes eu tô desatento. E aí eu tô querendo atropelar aquele momento. E aí isso desconecta. A pessoa já fica. Não, sabe? Ela não fica confortável. Porque ela só queria falar. Ao passo que o outro não quer falar. E quando se trata de escutativa, né? Quando se fala de escutativa, né, Mari? Você pode falar bastante sobre isso, porque você é uma boa ouvinte. Assim, Fábio, na prática, o que é uma escutativa? Tem sinais físicos que contribuem para isso, né? Olhar nos olhos. Existem sinais verbais, que é mostrar interesse, né? A postura física também interfere muito para isso, você estar fechado, né? Eu acho que assim a gente consegue mostrar um pouco mais o que é oferecer uma escutativa. É estar atento à necessidade daquela pessoa, totalmente à mercê dela, sabe, Fábio? Se eu estou fazendo um atendimento, um acolhimento, uma cerimônia, uma exumação, um sepultamento, enfim, várias questões. Eu vou na residência de uma pessoa fazer uma condução de um ente querido, e eu tenho que estar, quando eu falo escutativa, e aí minha forma de entender, porque na prática, eu estar ali atenta, totalmente conectada, de repente o movimento que ela fez, eu estou aqui, mas eu estou vendo o que está acontecendo, e eu vou até ela para poder estender minha mão. E muitas das vezes não está na minha lista de atribuição. E aí que eu entrego mais. Quando eu falo de atribuição, aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí eu sempre digo, gente, entrega tudo. Quando eu falo tudo, é sensibilidade, não é fazer mais. As pessoas creem. Ó, você sabe que olha só, gente, acontece de tudo, né? Acontece de tudo. E não tem problema. Coisa mais linda. Coisa linda acontecer isso. Meu amigo, você pode me dar uma ajuda aqui? Para evitar esse convidado especial? Essa convidada. Maravilhosa. E aí, voltando,
Então, você está à mercê deles, olhando, prestando atenção. Às vezes, algo que ela não falou, mas aí que você encanta. Você está aqui num movimento de atendimento, de processo, você vê uma movimentação lá, de uma dor que ela está passando, de uma necessidade, você tem a solução para aquilo ali, ela não te pediu. Então, qual é isso aí? Eu falo, né? Levante, vai lá. Se você está na sua mão, tem como resolver, entrega isso, e isso vai fazer, vai surpreendê-la, vai encantá-la no pior momento, sabe? E ela vai se sentir abraçada e acolhida. E também é uma forma de honrar a memória daquele ente querido quando você se coloca nesse lugar. Então, atenção. E, de novo, não é só o falar, é o movimentar, como. Às vezes uma mãozinha que você coloca ali, tem uma senhora do seu lado, e aí ela está ali, né, muito fragilizada, você põe a sua mão com todo respeito na mãozinha dela ali, dona Maria, dona Joana, eu estou aqui com a senhora. Mais uma vez a gente entra, não é o como não é o que falar, mas o como falar. Eu sempre falo isso, Fábio, porque você às vezes faz aquela fala bonita e mecânica, não passa a verdade, não conecta, e às vezes você na sua simplicidade, você faz a pessoa ficar, você me fez lembrar algo, eu estava fazendo a minha primeira condução de cerimônias, Olha só. Primeira, nunca vou esquecer. A primeira a gente nunca esquece. Eu estava assim, num romper, um momento de romper como profissional, como pessoa, de ir para um desafio grande, e quando eu falo desafio grande, porque para mim era na época, gente, e hoje também ainda é um desafio, toda cerimônia. Ainda dá o friozinho na barriga. O dia que não der. Porque é uma responsabilidade muito grande, vamos ser sinceros. Sim, porque a gente tem sempre aquela máxima, né? Se não toca no outro, tem uma amiga chamada Luciane França, uma querida, e essa frase eu aprendi com ela. Se não toca no outro, ela não vai tocar em mim. Sabe, se eu falo algo, se eu fiz um atendimento ruim, se aquilo, de alguma forma, eu tive aquela situação de ver, poxa vida, podia ter entregue mais, fiz pouco. Com certeza ele saiu precisando daquele acolhimento, mas voltando para não ser muito, enfim. Quando eu cheguei, estava o irmão dela, o senhor José, então posso falar o nome que é tranquilo. E ele estava na porta da capela na época, a gente estava fazendo cerimônias externas ainda, a gente ia nas casas, nas residências, na época, antes de a gente fazer no nosso memorial. E aí eu falei com ele o que a gente ia fazer lá. Eu falei que nós viemos aqui para honrar a memória de Dona Maricota. E quando eu falei isso, Fábio, só falei isso, olhando para ele, aí a voz, né, ajustada no caso, mas não foi algo pensado. Uma lágrima, na hora, nunca vou esquecer isso, a lágrima verteu. Eu falei assim, gente, que simples a minha fala, por que isso? Ele estava num momento forte de emoção, de tristeza, e ele sentiu o quê? Abraçado, é a ocitocina. Sim. Ele se sentiu abraçado, é o hormônio do amor. Por que eu falo isso? Porque, olha, eu tô arrepiada aqui, tá, Fábio? A gente precisa entrar nisso. Exato. O profissional mediano, ele não quer saber disso. Ele tá aqui, eu pago para fazer isso. Tá tudo bem também, gente. Só lá na frente não pode olhar para trás e reclamar. Tá? Deixa baixo. E aí, dá o seu melhor. Então, eu nunca... voltando. Foi só falar isso. Pensa que foi a primeira cerimônia, mas foi, na minha forma de pensar, de transformação, foi uma das cerimônias que me marcou. E eu estava assim, uma carta na mão, um script, nenhum. E na hora eu fiquei sabendo que ela era uma professora, eu fui conversando com ele na hora, porque a gente estava descobrindo a melhor forma de abordar, eu estava ainda nessa descoberta, como fazer, e a gente foi para o nosso campo vou falar aqui o nosso campo, porque não foi algo que faça isso, não. E aí, a certo momento da cerimônia, veio algo de mim, eu falo que é a nossa chuva de prata, veio algo assim, falei assim, imagino quantas pessoas Dona Maricota me ajudou a formar, quantos médicos, que maravilhoso, né? Quantos engenheiros, quantas donas de casa, sabe, isso foi, as pessoas foram chorando, isso para essas pessoas, ela tinha 73 anos de idade. E agora eu me arrepiei, tá? Porque foi algo que foi de dentro, sabe, não foi algo assim, é porque ela, aí sim, lógico que você pode fazer um texto maravilhoso, mas foi do coração, eu posso confessar, isso foi um romper, e a gente vai construindo isso, porque quando você coloca o coração, você olha para o olho das pessoas, e você fala assim, poxa, você conecta, você olha ali, você fala, imagina quantas pessoas, Dona Maricota, e aí você inclui as pessoas na cerimônia, não é verdade? Na época eu esqueci o nome da sobrinha, e aí você inclui elas na cerimônia, simples, sabe, Mari? Sim. Mas é o conectar, é o transformar, é o abraçar, e eu ali, simples, sem música, sem microfone,
umas 15, 17 pessoas, mas tinha ali um propósito. Eu fui para ali com o meu coração, assim, é a primeira que eu vou fazer. Tava com medo? Pensa que eu tava com medo, Fábio. Lógico que eu tava, gente. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tinha uma pessoa ali para poder me validar também. Falei, e agora? Aí eu falei assim, quer saber? Ressignifiquei essa palavra maravilhosa. Não só a palavra, mas o fazer acontecer. Falei, é o melhor dia que eu tenho hoje e eu vou dar o meu melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Pois tá, eu acho que você foi muito feliz. Você foi muito feliz porque tá relacionado ao legado, né? Qual foi o legado que a dona Maricota deixou? Isso é fantástico. E você me trazendo isso, eu trago à memória também mais uma vez o funeral do meu pai. Meu pai foi mentor, meu pai foi professor, Sim. meu pai foi discípulo, né? E discipulado também. Sim. Então, quando você traz isso, eu acho que foi muito feliz também trazer esse exemplo, porque me arrepiou, muito provavelmente a Mari também ali, tá relacionado a legado. Mas você traz com uma simplicidade que para algumas pessoas pode não ser tão fácil assim. Então, a sua metodologia, ela é baseada em uma vivência, né? Sim. Você já atuou muitas vezes, você já esteve ali muitas vezes, está ainda muitas vezes, né? Então, essa metodologia que garante essa transformação é baseado realmente na sua vivência, Sim. correto? Trajetória, validade, choro. Deu errado, voltar, ajustar. Essa forma não foi a melhor forma de falar. Vamos fazer dessa forma, não engessado. Mas quando eu falo validar, o Fábio, porque às vezes você fala palavras ali que não precisa falar. Às vezes você faz uma pergunta que você está entregando na realidade ali, criando uma objeção para a pessoa que está do seu lado ali. E é muito importante essa comunicação, né? Porque a sua comunicação ela precisa ser acessível. Precisa. E aí, de novo, não é fácil. Mas é simples. E aí, quando a pessoa entende, ela alcança isso. E se você me permite, e aí para ficar bem incrível, quando você vai para, no meu caso, eu chego nas empresas, tanto para fazer as consultorias, às vezes eu fico 15 dias dentro da empresa, ou então fazer uma imersão, que eu falo que é um dia de ativação de propósitos, é um dia da pessoa romper naquilo que ela acha que ela não dá conta de fazer, é um romper entendendo que, poxa vida, eu vou ser o melhor atendente, não motivacional, é de dentro para fora, é da pessoa sair do casulo e não voltar mais. Tá. A gente não consegue. Porque não tem essa possibilidade, né? Tem. A borboleta, depois que sai do casulo, ela não tem essa chance de querer voltar. E aí eu trago isso porque, às vezes, quando você vai apresentar uma nova forma de falar, quando você vai trazer algumas possibilidades e a pessoa, o cérebro já sabota ela. Tipo, você não precisa disso. Pra que falar isso? Mas é porque ela não dá conta de falar porque ela foi ferida. Muitas vezes na vida dela. Não consegue entregar aquilo que não tem. Não consegue entregar, que ninguém dá aquilo que não tem. E aí, dentro das nossas vivências, a gente consegue, lógico, 1 dia, 2 dias, trazer um pouquinho a consciência, porque ela não tem a consciência, e ajudar ela a ressignificar e trabalhar. A gente trabalha um pouquinho também para ativar um pouquinho a sensibilidade da pessoa. Não é um dia. Mas trabalhar, eu sempre falo, gente, não vamos deixar a chama se apagar. Não vamos deixar a chama se apagar, nós estamos dentro de uma empresa, nós estamos trabalhando, a gente precisa dar o nosso melhor, mas quando você é de verdade, e eu sempre procuro dentro dos treinamentos, enfim, na nossa vivência, na nossa entrega, não só ministrar, não é curso, não é sobre curso, não é sobre treinamento, não é sobre consultoria, ele é só o meio do caminho. É sobre ajudar pessoas a serem pessoas melhores. Porque uma vez que eu entendo o quanto que eu preciso melhorar enquanto gente, o quanto me importa, até em casa, com a minha família, com os meus pares dentro da empresa. Quando eu falo de transformação também, Fábio, é de dentro para fora, precisa ser. Se eu estou numa empresa, se eu estou no meu local de trabalho, onde eu sou o tempo todo chicoteada, onde a minha liderança, às vezes, está ali totalmente desconectada e a forma de falar me fere. Então, como é que ela vai me exigir que eu acolha alguém? Não vai acontecer, porque o nosso exemplo ele fala muito mais alto do que as nossas ações. Então, isso também precisa acontecer dentro das empresas. E aí, de novo, que acontece essa virada de chave, as pessoas falam assim, Dostel, você me ajudou a virar uma chave, e é a chave da sensibilidade, é a chave eu achava que eu não conseguia fazer, mas eu fui lá e fiz, porque a gente abre esse leque, né? Isso aí eu tenho que contratar pessoas para fazer cerimônia, não, eu tenho que contratar um especialista, não, gente, você tem todo mundo aqui, vamos desenvolver, tem um tesouro dentro dessas pessoas que elas não sabem. E a minha missão é trazer luz para esse tesouro, é fazer ela entender, porque às vezes ela se sabota. E aí, meu amigo, é forte. Isso é muito sério isso. Ô, Mari, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não. Fica à vontade. Não, enquanto ela falava, eu acho que me trouxe mesmo essa ideia do quanto esse tipo de
de atividade, de acionamento é importante não apenas para quem é atendente, mas para a vida toda, né? De todas as pessoas. Sim, para tudo. Por isso que eu quero valorizar agora, nesse momento, o papel do nosso atendente, o papel do nosso agente, o papel do nosso serviço gerais, do sepultador. A importância da atuação de cada um de vocês, ela é fantástica. Hoje eu estou me direcionando para você, profissional, do setor funerário, tá? Não estou falando apenas do Grupo Prever, os colaboradores do Grupo Prever. Moço, moça, homem, mulher, você tem um papel fundamental e que vai fazer a diferença na vida da pessoa pro resto da vida. Pode ser que ele não se lembre de mim daqui 10 anos, mas eu vou lembrar desse atendente pro resto da minha vida. Quando a gente fala do atendimento memorável, aquele que marca a alma. Aí vai estar eu de novo inventar outra questão. Agora não adianta, não é só acessar o coração, tem que falar para a alma. Se você quer ser um colaborador profissional medíocre, gente, já tá eu de novo aqui. Exato. Mas eu preciso provocar isso, exato. Porque senão a pessoa fica ali o tempo todo zumbis. Ou zumbis, tá bom, a vida toda ali fazendo. E não cresce, não sobe, não se permite. E reclama. Mas ela não saiu, ela não se movimentou, ela não fez um movimento que levou ela para um nível melhor, para subir de fase, sabe? Então, isso me traz uma inconformidade, aquela inconformidade santa, assim, sabe? Aquela coisa de você chega, de basta, até quando? Então, eu provoco isso de forma muito leve, para a pessoa realmente se levantar, eu vou fazer. Não é só hoje, amanhã, mas amanhã, de novo, só hoje. Eu aprendi isso. Então, não tem volta, meu amigo. Não tem volta. Eu gosto de destacar a responsabilidade que ele tem, a importância que eles têm, as atuações que eles têm, né? Porque realmente faz a diferença. Vou dar um exemplo para você que você citou ali sobre faturamento também, porque a empresa pensa nisso, né? Precisa pensar. Mas eu penso muito que isso é uma consequência. Vou dar um exemplo para você. A nossa capela, o nosso memorial, onde meu pai foi sepultado, onde foi feita a cerimônia fúnebre, é um espaço, é uma infraestrutura fantástica. Fantástica. Será uma honra te receber lá, caso seja possível, né? Mas é um espaço fantástico, então nós tivemos essa honra, mas é tudo complementar, né? O atendimento, eu falo que de ponta a ponta, desde o primeiro atendimento ao sepultador, até o sepultador, a atuação deles foi de grande relevância. E eu tinha um certo preconceito no que se tratava aquele presenteio no que se trata a coroa de flores. Sim. Eu tinha um preconceito. Então, quando o atendente me ofereceu, eu falei, não quero não. E quando eu cheguei na cerimônia do meu pai, já se tinham 4 coroas. 2 ecológicas, que é um produto que nós oferecemos, e 2 naturais. E aquilo me fez tão bem. Aquilo eu falei, cara, se a pessoa mandou, é porque é uma forma de homenagear a vida do meu pai, o legado que meu pai deixou. E no fim da cerimônia, a Mari tava lá, né, Mari? Tinha muita gente, né, Mari? Tinha muita gente na cerimônia. E tinha coroas de flores até para fora da sala, né? Sim. Pela quantidade de coroas que se tinha. Então, muitas formas, né, de se expressar. O que eu quero trazer com isso? Em nenhum momento o atendente, em nenhum momento os agentes, em nenhum momento os profissionais se preocuparam, mas foi uma consequência de um bom atendimento, foi a consequência de uma boa infraestrutura. Então não se tem desculpa, né, Estael? Não tem desculpa, o Fábio. É fazer o que tem ali, por mais simples que seja, até vir a estrutura melhor. Porque eu sempre falo, nós criamos a ambiência, nós transformamos o ambiente. Eu acredito muito nisso. Porque eu posso estar num local simples, mas tem lá o Fábio, tem lá a Mari, tem lá a querida Joana. Por quê? Traz vida. Eu sempre falo isso. A gente tem o poder de trazer vida num ambiente de morte através de quê? Do amor. Através da compaixão. Quando eu falo amor ao próximo, da compaixão, da empatia, porque tá ligado a isso. Então, e aí quando eu tô num ambiente com uma estrutura tão maravilhosa como é do Prever, e aí você tem o completo, que são as pessoas no ambiente, e essa estrutura confortável, bonita, e aí traz essa questão da coroa de flores, como é que traz esse significado, a gente se sente abraçado, poxa, fulano parou um tempinho para poder trazer, e a gente se sente, é lindo, não é isso? Sim. Cada coroa linda, e é uma forma de acolher, de honrar, de homenagear e tipo assim, falar também, senhor fulano, como é que é o nome do seu pai? Wilson. Senhor Wilson, foi especial. Não posso deixar de enviar um carinho, porque é um carinho.
Em forma Sim. de coroa, de forma de flores. E foi muito legal que algumas pessoas presentes fizeram questão de mandar, e algumas pessoas que não estavam presentes geograficamente, mas que estiveram presentes através dessa lembrança, né? Perfeito. Eu acho que faz muito sentido. E eu acredito muito na transformação também, desculpa, Mário, mais uma vez, porque você foi transformada. Hoje nós vemos essa Estael serena, hoje nós vemos essa Estael Pleníssima. plena, calma, Haja o que houver. que se preocupa com os detalhes, não com o falar, mas como falar, Isso. com o comportamento, com a infraestrutura. Eu acredito muito na questão da energia também. Alguns chamam de energia, alguns chamam de espírito, né? Eu chamo de espírito, né? Que o espírito testifica, né? Então, não é uma desculpa, a minha infraestrutura não é tão legal quanto a do Grupo Não. Prever, mas você consegue causar esse E, ambiente. Fábio, eu preciso falar isso. A gente vai fazer, às vezes, um acolhimento, uma cerimônia na casa das pessoas. Você imagina, às vezes, dependendo do local que você vai, do local totalmente sem condição de nada. Eu já fiz isso em quintais, no quintal da pessoa, embaixo de sol, sabe, um lugar mais improvável, e você chegar ali e a ocitocina de novo. Que é o hormônio do amor, a gente não tem como não falar disso, que é o quê? Uma equipe no mesmo propósito, alinhado na mesma missão, porque o propósito ele tá, eu sempre trago a cultura organizacional também, qual é a missão da empresa? Qual é a visão? Então, se eu tenho isso, se a minha equipe tem esse conhecimento, não tem como fazer diferente. E aí, de novo, não tem, dá desculpa. Vai lá, faça, dê o seu melhor. E não fique preso se o ambiente é um ambiente luxuoso, bonito ou não. Vá lá, coração. Nós temos o propósito de sermos, nós estamos aqui para acolher, tratar o cliente com carinho. Tá, tratar o cliente com carinho. Se eu for grosseiro com ele, eu vou estar tratando ele com carinho. Vamos supor que é um propósito. Vou jogar isso aqui. Não é uma frase curta. Nosso propósito é tratar o cliente com carinho. Tá. Mas como é que eu estou conduzindo isso nas casas? Como é que eu, como o sepultador, na hora de fazer uma exumação, está conduzindo isso? Tá, mas está querendo demais. Muitas vezes, aí já vem uma crença, já imputa no sepultador uma situação que ele não vai dar conta de fazer. Por que ele não vai dar conta de fazer? Quem disse que ele não vai dar conta de fazer? Você já foi lá, você já orientou ele, você já sentou com ele, você já ouviu ele, você já encorajou ele? Como é que é isso? Pois eu tenho muitas experiências, vou parar aqui para falar, meu amigo, você vê eles assim, extremamente sensíveis, ajustando a forma de falar. Você está vendo essa fala mansa da Estael aqui? Meu amigo, até chegar nesse nível aqui. Foi treinada. Eu não sou uma pessoa fã, não estou aqui, eu sou eu, essa aqui. Sim. Mas em outros ambientes, eu estou dando uma palestra, um treinamento, eu estou com outro tônus para falar, a energia mais alta, tem que, né, reter a atenção das pessoas também, mas não é nem questão de ser automático. Se eu estou conversando, fazendo uma resenha, sorrindo, gargalhando, se eu entro num ambiente de velório, não é automático, é natural. Eu tenho uma chavinha dentro de mim que ela faz assim, e aí eu já ajusto voz, já ajusto andar, já ajusto postura, tudo isso envolve as pessoas. Isso é um conhecimento que algumas vezes eu temi que se perdesse. Em que sentido, né? Eu acho que o profissional, além dele ter que ter esse olhar diferente ali, um olhar presente, Sim, ativo para as pessoas, também tem a responsabilidade de desmistificar essa questão do luto, né? perfeito. E algo que eu vi recentemente nas redes sociais é como essa geração muitas vezes vem evitando assuntos difíceis como uma forma de se respeitar, o que é uma coisa, Perfeito. mas às vezes acaba, não vou no funeral ali porque não me faz bem, mas não é sobre você, né? Algo que cria uma barreira, né, Mari? Sim. As pessoas elas ficam querendo não sofrer. Uhum. E aí acaba que elas vão criando essa parede e fica às vezes insensíveis, inconscientemente, sabia? Eu não vou lá. E aí, de novo, como é importante quando a pessoa, que você é surpreendida, aquela pessoa, ela parou o que ela estava fazendo. Olha, isso mexe comigo. Eu faço, assim, dentro do possível, eu faço questão de fazer isso, parar, ir lá e dar um abraço. Você não precisa, às vezes você não consegue nem chegar, dependendo do volume de pessoas, mas a pessoa te olhou, ela te viu, sabe? Aí você fez o sinal para ela, foi lá, abraçou, não precisa falar, ela ficou lá. Quanto que isso muda, e as pessoas muitas vezes não estão com o coração aberto para isso, não porque não se importam, mas para uma defesa inconsciente. E aí acaba criando cada vez mais esse tabu, alimentando esse tabu. Até porque existe um preconceito muito grande de se falar sobre morte, né? Sim. É muito difícil você sentar em uma mesa com seus familiares e falar.
Sim. Não sei por quê, se é por medo, a lei da atração, né, Mari? Ah, não vou Ah. falar que vai que traz aqui dentro Superstição, né? superstição, né? E eu queria que você trouxesse, Estel, a importância de nós tornarmos esse assunto mais acessíveis dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, e mostrar a importância disso. Porque, na realidade, Fábio, a morte é a única certeza que nós temos. É a certeza absoluta. Nós temos o hoje. Amanhã, eu sempre falo, olha, cuidado com a forma que você fala, que você se compromete, que você se comporta, dependendo da forma que você feriu o outro. Você não sabe, seu irmão, seu pai, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, essa questão que você trouxe aqui, como é importante, porque isso ajuda a ressignificar. E quando eu começo a tratar isso dentro do meu entendimento, do meu cérebro, da minha mente, e começo a enfrentar essas situações com o tempo, não é que vai ficar uma coisa fácil. Não, isso nunca é fácil. Mas você vai vendo o quanto que é algo simples e você vai entendendo o que é o ciclo da vida. Então, a forma de desmistificar isso é enfrentando. É dentro do seu tempo, e mesmo, às vezes, forinha um pouquinho do seu tempo, mas se permitir ir lá, ficar um pouquinho, mas o que eu vou falar? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Então, fale aquilo que normal, que você gostaria de ouvir. Então, voltando, né? Então, é importante conversar dentro de casa, na minha casa. Normal. No início, minha mãe ficava, Deus me livre, minha filha, não, para com isso, não, muda o assunto embaixo da mesa. Eu falei, não, eu tenho até já as minhas coisas escolhidas, e vai demorar muito, tá, Fábio? Amém. É coisa de uns 30 anos pra frente, e olhe lá. Tem muito Falei que que eu fazer tenho ainda, muita né? vida em abundância, assim, mas a minha filha. Então, eu procuro trazer isso pra mesa, procuro contar sobre as experiências de cerimônia, a experiência de transformação. Não só, Fábio, e aí é mais fácil para nós que estamos no setor, no sentido de não falar da urna, do caixão, não só falar da coroa, mas do significado, sabe? De mudar a perspectiva. Uma criança, muitas das vezes você está ali, contar um pouquinho da história daquele tio, daquela pessoa, do vô, do amiguinho, trazer, não contar historinhas que vá de alguma forma fazer com que ela se sinta enganada, não, mas no tempo certo, dentro da linguagem dela, ou do adolescente, do jovem, enfim, do mais velho também, porque muitas pessoas têm esse preconceito de falar, o medo de atrair. Gente, o dia que a gente tem que ir, pode ser o que for, nós vamos, e vai ser na hora certa, então não tem que temer. Mas a forma que tem é enfrentar esse assunto de forma leve. Essa e aí onde entra a exposição, né? gente. É se expor ao assunto mesmo. Se expor ao assunto. É um assunto delicado, mas vamos falar sobre. Vamos falar. Porque eu imagino que isso nos ajuda até no momento do luto. Tá? Demais, nos prepara para esse momento. Exato, eu acho que é uma preparação é realmente. Fácil? Não é. Você passou por isso, eu passei com meu pai também, poucos anos atrás, e quando a gente está entregando, a gente está do outro lado. Quando a gente está para receber, faz toda a diferença, não faz? E aí que eu acho maravilhoso isso. Eu sou uma pessoa de muita fé, e alguns podem julgar por, Fábio, você está se contradizendo. Meu pai ficou bem doente, e na última semana, todas as vezes que os médicos entravam no quarto dele, falavam assim, a qualquer momento ele pode vir a óbito, tá? Nós tínhamos fé que ele poderia sair dali, Sim. tá? Mas nós estávamos olhando também para uma realidade. Então, eu e minha família começamos a entender algumas coisas. Como que o pai queria, caso acontecesse, quem que o pai queria que estivesse Sim. ou conduzisse, caso o pai estivesse. Sim. Então, foi necessário, talvez um pouco tarde falar sobre o assunto, mas é necessário. Então, isso nos ajudou bastante também a nos preparar. Eu acho que faz muito sentido Sim. mesmo. É parte do ritual, né? Faz parte, mas nem todo mundo tem esse olhar, sabe, Romário? Então, onde eu estou, na minha família mesmo, tem outras pessoas que não querem nem... Aí quando eu começo a contar, porque o pessoal já tem um preconceito. E aí quando você começa a falar da transformação, quando você começa a falar quando uma senhorinha vem, te pega pelo braço e caminha para você e te agradece, e chora, e você chora junto com ela, sabe assim, de forma muito transformacional. Então as pessoas, aí muda a perspectiva, muda o olhar. Aí vai mudando dentro delas, e aí também faz com que olhe para o nosso segmento, olhe para o nosso setor, dependendo, né, da entrega também, da experiência, com outro olhar, não um olhar de preconceito, com um olhar de dureza, um olhar de Deus me livre. Nossa, que lindo, que coisa linda, olha como é que eles trabalham, olha como é que eles ajudam a ressignificar, como eles abraçam, trocar o trabalho pelo abraço. Sempre falo, a gente troca, é trabalho, a gente está ali, está lá,
SLT, tem a carteira assinadinha, tem os seus proventos, tem o seu salário, mas não é só sobre isso, porque senão fica muito vazio e muito vago. E quando você traz esse significado, você vai para casa, mesmo aquele dia que você não quer ir, aquele dia que você está cansado, poxa vida, eu queria estar em qualquer lugar, menos na empresa X. Mas você traz um significado, não, hoje eu vou levantar, você já muda o tônus, para fazer a diferença na vida da pessoa. Estael, mas não foi para isso que eu fui contratado só para poder fazer um sepultamento. Tá tudo bem também. Mas quando você vira essa chave, ninguém te para. Eu acho que são dias e dias de treinamento, de reflexão, de provocação que você faz, né? Muda comportamento, muda hábito, que é um comportamento, sabia? Você faz o treino, treina, quando você pensa que não, já é um estado de comportamento. Sim. Você não consegue voltar. Se tornou hábito, né? Se tornou hábito. Fábio, é maravilhoso isso. Eu acredito muito na transformação. Todas as vezes que eu falo de transformação, eu sinto muito a Mari, né? A Mari é uma menina introvertida, que hoje trabalha com treinamento e desenvolvimento e apresenta podcast. Olha a coisa linda. Olha que absurdo, né? Rompeu. Exato. Então eu acredito muito nessa virada de chave. É claro que essa virada de chave, a gente não pode... Hoje se fala muito do coaching, né? Da atuação do coaching, da motivação. A gente não pode levar para esse lado. Não. Eu acho que existe essa virada de chave, mas só a virada de chave, se ela não for alimentada, se ela não for regada, se ela não for reforçada, de nada vale, né? Por que eu tô chamando a atenção? Hoje você tem uma metodologia, um fluxo de atuações aí que permite essa transformação dentro de uma empresa, nos colaboradores. E o que eu acho muito legal, Mari, esse assunto é fantástico. É muito difícil nós falarmos sobre morte sem nós refletirmos sobre a vida, né? Eu quando estava estudando alguns dos seus conteúdos, né? Eu falei, Deus, como será que eu vou me comportar, né? Porque eu tive uma perda recente, né? E falar sobre morte é muito delicado. Não falo com qualquer pessoa. Eu não trago à tona aqui em um podcast uma pessoa que eu tive poucos contatos, mas considero como uma amiga, uma menina que trabalha comigo todos os dias, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje. Porque quando se fala de morte, a gente reflete sobre a vida. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, do fundo do coração dessa Estael? Fica à vontade. Não perca as oportunidades de você... Vou falar uma frase aqui que já está um pouco batida, mas quando eu falo fazer a diferença na vida das pessoas, não deixe para amanhã. Às vezes você tem a oportunidade de fazer uma diferença com o seu... Onde você está aqui, ó, eu com você aqui, às vezes você está precisando só de uma pergunta. Tá tudo bem, Fábio? Estou percebendo que você não está bem. Às vezes em casa, sabe? Você sai... Fábio, viver a vida intensamente, perdoar, se sentir... perdoar, declarar amor e fazer o outro se sentir amado nos mínimos detalhes. Não perca essa oportunidade, porque a certeza, repetindo, a certeza que nós temos é do hoje, é do agora, a gente não sabe amanhã, e amanhã não pode caber para nós arrependimentos. Então, se eu estou aqui, se eu trabalho com acolhimento, se nós trabalhamos cuidando de pessoas, então não faz sentido eu não cuidar primeiramente de mim, cuidar dos meus pares. Quando eu falo pares, é quem está ao meu redor, na minha família, sabe? Então, meu recado é: viva o hoje como se não fosse amanhã, mas com sensibilidade, olhando para os lados, mesmo naqueles momentos que você está com problema, sim, porque eu acredito muito em colheita, sabe, Fábio? Você planta e você colhe. E é fazer sem esperar nada em troca, mas é se sentir vivo, porque isso é a vida. A vida é o quê? Viver uma vida sem significado não faz sentido. Não faz sentido. É viver, aproveitar os mínimos momentos, o detalhe, o simples, não reinventar, não trazer complexidade, mas seja você, seja coração, seja sensível, se importe com as pessoas, não absorva dor, mas seja a mão amiga, e sem ser aquela pessoa boazinha, porque isso é decisão. Sim. Quando eu falo bonzinho, porque o bonzinho é estigmado. A palavra, como é que fala? Estigmatizado? Estigmatizado. O bonzinho, ele é bonzinho, ele é ruim. Ele é tão bom que ele é ruim. Mas se aquela pessoa da energia, do bem, que onde ela chega, meu amigo, o ambiente pode estar ruim o tanto que for, mas ela chegou, o ambiente muda, fica um ambiente leve. Gente, isso é que dá sentido, que a gente vai levar amanhã, depois, quando chegar naquele grande dia. Como é que vai ser a história que vão contar do Fábio? Estael, você está falando de vaidade? Não. Porque não faz sentido o Fábio ter vindo nesse mundo, a Mari ter vindo nesse mundo, e nada aconteceu, não. Qual é a história que vai contar de mim? Exato.
Então é isso, sabe? É viver e não deixar para amanhã. Aprendi isso, tá? Depois que eu fiquei um pouquinho mais nova. Aí eu vou lá e faço. Deu vontade de declarar uma palavra pro Fábio, uma palavra que eu sei que ele tá precisando. Chego lá, elogiar mais as pessoas, sabe, Fábio? Não criticar tanto, não olhar só para o lado ruim da pessoa, sabe? Ser aquela pessoa que impulsiona, que encoraja. Demorou para eu chegar nesse nível, meu amigo. Não, é literalmente a transformação. Transformação. Eu acho que todo esse nosso papo aqui ele foi conduzido em cima de propósito, em cima de transformação, e entendendo que isso não é da noite pro dia, isso é trabalhado, isso é plantado, isso é regado. Colhido no final. E colhido no final. Eu poderia, de verdade, continuar falando aqui por mais alguns minutos ou horas, né? Mas tem muito assunto, mas a Style tem compromisso, a gente tem gravações e eu queria aproveitar esse momento. De verdade, parece que o assunto ele podia continuar aqui, mas queria te agradecer, Style, por esse momento, por essa transformação que você causou, por essa reflexão, ou essa provocação que você fez nos nossos corações, aí muito provavelmente fez em quem está ouvindo também. E te agradecer pela atuação também, né? Por essa coragem que você tem, esse jeitão que você tem de ir pra cima, de fazer acontecer, de mostrar, de sair de onde você tá, enfim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Obrigada a você, a Mari. Foi maravilhoso. Eu falo que é um transbordo, né? Um transbordo de várias... meu, do Fábio, que eu falo de transbordo, entregar aquilo que a gente tem de melhor. E eu tô aqui hoje para transbordar na vida das pessoas através da minha entrega. E feliz, me sinto honrada, porque uma pessoa só, ninguém faz algo grande sozinho. Então você tá aqui, Stael, veio para cá, se uniu vocês, amanhã eu tô com outra, daqui a pouquinho eu vou estar com várias pessoas também, pra gente junto, no mesmo propósito, na mesma entrega, que a gente possa cada vez mais transformar a vida das pessoas através do cuidado, do acolhimento e honrar memórias, que isso é maravilhoso e é transformador e é o que me move hoje. Existem propósitos que são maiores do que nós, né? A gente não entende. Eu tô muito feliz. E muitas das vezes a gente tem que dividir esse nosso sonho, esse nosso propósito com outras pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Para inspirar, ativar. Isso. Ativar as pessoas. Então, viu? Daqui a pouquinho já vendo em outro assunto aqui. Então, até aqui eu vou finalizar, porque senão você não vou conseguir terminar esse podcast, Fábio. Ô, estúdio, a gente pode continuar por mais 3, 4 horas? Brincadeira. Mari? Também fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade, gente. Eu sinto que eu cresço quando eu ouço pessoas falando com propósito, sobre o propósito delas. E é uma conversa que a gente precisa ter, eu acho, né? Aqui é uma oportunidade, mas realmente, como a Style disse, né? Traga para sua família, para sua vida. Perfeito. Esse assunto, e tem um provérbio, acredito que é um provérbio africano que eu gosto muito, que é quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo, né? E é muito sobre isso que a gente trouxe aqui, eu imagino, né? Você estar atento, você estar não só de corpo, mas de mente presente em qualquer situação da sua vida, né? Seja para fazer um atendimento ou para, enfim, estar vivo, né? Estar presente. Exato. Valorizar isso. Valorizar isso. Maravilhoso. Stael, antes de finalizar, eu quero fazer um convite. Sim. Que esse encontro se repita mais algumas vezes. Conte comigo. Nossa, querido, meu coração aqui, conta comigo. Seja em São Paulo, seja aqui em Votuporanga, seja em São José do Rio Preto. Se estiver vindo para cá ou você indo para lá, a gente combina e a gente senta para conversar, para transbordar, para aprender uns com os outros. É tão importante isso. Obrigada, Fábio. Obrigada, Mari. Obrigado, Stael. E aqueles que nos ouvem aqui, deixar um abraço para todos, né, sintam-se abraçados por mim. Vocês não é à toa que estão ouvindo esse podcast, com certeza tem um propósito nisso. Exato. Então, sintam-se abraçados por todos nós aqui. Vocês são importantes, que bom que vocês vieram. Perfeito. E obrigado por Estúdios Bro aí. Obrigada por Estúdios Bro. Disponibilizar o espaço aí para nossa conversa. Sem dúvidas. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por esse momento e até a próxima.